Afinal, quem somos? Capítulo 14. As opiniões dos sábios. Quarta parte. Louis Jacoliot, o famoso orientalista, celebrizado por suas inúmeras obras sobre a Antiguidade e o Oriente, demonstra a existência do fenômeno espirítico, a contar dos povos mais remotos e dos mais antigos monumentos. O autor tinha o seu trabalho recolhido numa gaveta, quando o vieram surpreender as experiências de William Crookes. Ele declara: qual não foi o meu espanto ao ver o ilustre químico inglês, depois de experiências quase semelhantes às que presenciei na Índia, concluir formalmente pela existência dessa força nova do organismo, que eu antevira timidamente muitos anos antes. Reporta-se aos modernos trabalhos experimentais e, relacionando as teorias explicativas, apresenta-nos então o livro As Ações dos Defuntos, afirmando que a teoria que se impõe por excelência é a espiritual. A obra de Jacoliot, muito anterior à dos nossos modernos espiritualistas, já ia apanhar as raízes do fenômeno supranormal nas mais recônditas e mais velhas camadas da sociedade humana. Publicou Espiritualismo pelo Mundo, Os Filhos de Deus, Viagem à Terra dos Brahmanes, Iniciação e Ciências na Índia e entre todos os povos da Antiguidade, As Ações dos Defuntos, O Espiritismo na Índia. Pelo barão de Gutenberg, pode-se dizer que foi introduzida na Europa o estudo da escrita direta, ação do próprio espírito que assim se manifesta, escrevendo diretamente. Em Paris, realizou interessantíssimas observações sobre o citado fenômeno e escreveu um livro importante, A Realidade dos Espíritos e Suas Manifestações. Durante 13 anos de laboriosas experiências, o barão obteve pouco mais de 2.000 provas de escrita direta. E, dentre elas, conseguiu um número considerável em presença de assistência erudita, resultando disso a conversão dos descrentes. Nessas experiências, pois que o autor chegou a obter escrita sem o auxílio de lápis, sem papel e sem ardósia, deixava os assistentes mais deslumbrados quanto à procedência do material que era transportado diretamente pelos espíritos. Como apêndice a essa obra de grande erudição, encontram-se no fim do volume 15 grandes estampas contendo 93 facsimiles da escrita de diversos espíritos em línguas diferentes, conferindo o tipo da letra com o que eles tinham na sua vida terrena. A posição social do barão de Gutenberg, a consideração que ele gozava na sociedade mais ilustrada, a sua independência de caráter e as testemunhas presenciais dos fenômenos a que alude removem toda suspeita de fraude e mistificação. O Dr. Joseph A. Georges, escritor católico, extremado defensor do fato espírita, especializou-se nas previsões. Publicou os estudos dessas previsões no seu magnífico trabalho, Metapsíquica e Presciência do Futuro. Estudou e analisou a seguir a antiguidade desses fatos e os divulgou exaustivamente na obra Fenômenos Metapsíquicos em Livros Antigos. Louis Figuier, que na história contemporânea do maravilhoso negava a realidade dos fenômenos espíritas,
viu-se forçado pelos fatos a reconhecer a sua realidade e proclamou-a no livro Resultado da Morte ou Vida Futura, de acordo com as ciências. A dor o levara, conforme ele próprio declarou, a aceitar o fenômeno espírita. Perdera um filho em plena mocidade. Publicou Vida de estudiosos famosos, estudiosos antigos. Após a morte, o homem primitivo. Théodore Flournoy, professor de psicologia da Universidade de Genebra, escreveu um dos mais interessantes livros em matéria de literatura espirítica, intitulado Das Índias ao Planeta Marte. Publicou Espíritos e Médiuns. Novas observações sobre o caso de sonambulismo com Glossoluli. Espiritismo e Psicologia. Léon Chevrier abre um dos capítulos do seu trabalho Espiritismo Incompreendido com as palavras de Oliver Lodge. Lanço um desafio a meus adversários. Sustento que há provas da sobrevivência e que as há perfeitamente sólidas. Publicou Nós não morremos. Espiritismo Incompreendido. O Espiritismo na Igreja. A Porta do Mistério. O professor Okorovitch, da Universidade de Lemberg, no dia em que lançou a lume a obra de la Suggestion Mentale, abraçando o Espiritismo, escreveu: Quando me recordo de que me causava pasmo a coragem de William Crookes em sustentar a realidade dos fenômenos e a aprovação que dei ao sorriso estúpido dos meus colegas que negaram esses fatos, enrubeço de vergonha. Fato curioso de se notar e referir foi a oportunidade que tiveram importantes personalidades em França de atestar coletivamente a realidade dos fenômenos espíritas. Mais de 80 pessoas foram testemunhas no Instituto Metapsíquico Internacional dos fatos extraordinários realizados por intermédio de Jean Guzik, o qual se prestava a várias experiências mediúnicas, a começar de novembro de 1922. Finalmente, nos meios culturais franceses, um grupo de observadores de grande nomeada firmou um abaixo-assinado, onde, depois de descrever a fiscalização exercida, os métodos empregados nas experiências e os nomes dos peritos presentes aos trabalhos, assim concluiu: Afirmamos a nossa convicção de que os fenômenos mediúnicos obtidos com Jean Guzik não são explicáveis, quer por ilusões ou alucinações individuais ou coletivas, quer por um embuste. Esse atestado provocou grande celeuma em França e no estrangeiro, devido aos nomes ilustres dos que subscreviam. São eles: Dr. Bailey, chefe do Serviço de Identidade Judiciária. Dr. Benjamin Borde, antigo interno dos hospitais de Paris. Dr. Bour, diretor da Casa de Saúde de Malmaison. Dr. Bourbon. Camille Flammarion, astrônomo e literato. Dr. Cunel, professor da Faculdade de Medicina, cirurgião dos hospitais. Dr. Fontonion, antigo interno dos hospitais de Paris, diretor da Escola de Medicina de Madagascar. Georges, doutor em ciências, engenheiro. Dr. Gustavo Gely, antigo interno dos hospitais de Lyon, laureado.
primeiro prêmio da Faculdade de Medicina. Dr. Héricourt Houck, diretor do DPT de Toulouse. Dr. Humbert, diretor da seção de higiene da Liga da Sociedade da Cruz Vermelha. Dr. Jean-Charles Roux, antigo interno dos hospitais de Paris. Joseph Ageorges, literato. Dr. Lamière. Dr. Lassablière, diretor do laboratório da Faculdade de Medicina. Professor Leclanché, membro do Instituto de França, inspetor-geral dos Serviços Sanitários do Ministério da Agricultura. Marcel Prévost, literato, membro da Academia Francesa. Michels, inspetor-geral de Pontes e Estradas, antigo conselheiro do Estado, diretor das Estradas de Ferro. Dr. Montier, antigo interno dos hospitais de Paris. Sir Oliver Lodge, professor emérito da faculdade. Dr. Hoste, diretor do Instituto Metapsíquico. Pascal Fortuny, literato. Paul Genesti, literato, redator do Petit Parisien. Dr. Helm, literato. Professor René Sudré. Professor Santoliquito, representante da Cruz Vermelha na Sociedade das Nações. Dr. Stéphane Chauvet, antigo interno dos hospitais de Paris, laureado, medalha de ouro. Professor Vallée, diretor do Laboratório Nacional. Enfim, para que se não torne por mais extensa a resenha que fizemos das opiniões dos sábios, vamos somente citar mais alguns autores e suas respectivas obras. A. Bier, Magnetismo Curador. Achille Boni. O Livro Prático dos Espíritos. Alex Carrel. O Homem Este Estranho. Alfred Erny. O Psiquismo Experimental. Alfred Benezek. Fenômenos psíquicos e a questão da vida após a morte. Dr. Azan. Hipnotismo e consciência dupla. Baraduc. A alma humana, seus movimentos, suas luzes. Burri e Birot. Mudanças de personalidade. Binet. Alteração da personalidade. Canier. A luz dos mortos. Gast Foss. O magnetismo vital. Giel. O ser subconsciente. Charles Lancelin. Como se morre, como se nasce. Divisão pessoal. Fraude na produção de fenômenos mediúnicos. Minhas relações com demônios. Como morremos, como nascemos. Dacier. Humanidade póstuma. Dahmer. O mundo dos espíritos. O reino dos espíritos. Edmond Ducatel. A vista, a distância no tempo e no espaço. Psicometria. Edward Schur. Os grandes iniciados. Elizabeth Desperance. Terra sombria ou na terra da sombra. Eugène Bonnemère. A alma e suas manifestações ao longo da história. Eugénie Nous. História, coisas do outro mundo e em busca do destino. Emile Manhã. Enfrentando os mistérios da neurose. E.P. Sargent. Bases científicas do Espiritismo. Kate King, história de suas aparições. Georges Dejean. A Nova Luz.
H. Bergson, Alma e Corpo. Hector Duville, O Fantasma dos Vivos. Henri Regnault. Os vivos e os mortos. O segredo da felicidade. Henri Saussure. Provas? Aqui está. Hermann Goldsmith, o célebre astrônomo a que se deve a descoberta de 14 planetas. Jean Meyer, diretor da Revista Espírita fundada por Allan Kardec. M. Sage, a Senhora Piper. Sono natural e hipnose. Marcel Monnier, A Vida de Outro Caído. Marquês de Mirville, dos Espíritos e suas Manifestações. Paul Baudier, A Vida e a Morte. Como desenvolver a mediunidade. Paul Outremare, Religião e a Vida do Espírito. Paul Solier, Fenômenos de Autoscopia. Pierre Janet, professor de Fisiologia da Universidade de Sorbonne. Medicamentos psicológicos. As causas finais. Automatismo psicológico. Neurose e ideias fixas. Raymond Minier, O Atormentado. Rein, Curar sem médico. Reichenbach, Letras ódicas magnéticas. Fizemos resumidamente um apanhado das opiniões dos sábios franceses que se dedicaram ao estudo do Espiritismo. O leitor terá notado que, para não fugir ao nosso objetivo, não citamos os mais conhecidos nomes da literatura francesa, que a este estudo se dedicaram. Entretanto, poderíamos fazê-lo porque, além de Victor Hugo, Lamartine, Marcel Prévost, Victorien Sardou, existem ainda inúmeros outros.